O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinésio com vocês aqui e o Pão Nosso de Cada Dia, dessa edição especial Epístola aos Hebreus. Lembrando que você pode, eu avisar aí todos os dias que você pode participar do nosso canal. Não só em Hebreus, como de qualquer outra maneira também, qualquer outra dúvida. Como? Sempre enviando aí seus comentários e perguntas pelo Facebook, Apocalipse Sem Mistérios, ou até mesmo pelo canal A Palavra Responde, Curtindo ali os vídeos, comentando os vídeos. Inscreva-se também no nosso canal, nos ajude e nos apoie nesse trabalho. Finalmente, você pode usar também o Instagram, tá? Outra rede social nossa aí, e você vai me encontrar ali, poder comentar e fazer as suas perguntas e dúvidas. E vem aí também o nosso portal, que vai ser uma coisa bem legal para você participar e, inclusive, receber os nossos materiais. Reflexão anterior, nós falamos sobre Cristo, o sumo sacerdote de uma nova aliança, Hebreus capítulo 8. Hoje iniciamos um novo tópico, sacrifícios da lei versus sacrifícios de Cristo. E teremos nessa etapa aqui 3 aulas, tá? Começando hoje com a questão da adoração no tabernáculo terreno. E depois mais 2 outros temas. Então, Epístola aos Hebreus, os sacrifícios da lei versus sacrifícios de Cristo, adoração no tabernáculo terreno. É a primeira parte, versículos do 1 ao 10. E vamos lá, uma revisãozinha pequena aqui. Na aula anterior, o autor de Hebreus sumarizou, os seus comentários sobre o sacerdócio de Cristo. Que ele disse, a suma do que temos dito. Ele resumiu o assunto, demonstrando a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao serviço, ao pacto e às promessas. E nessa primeira parte do tópico de hoje, os sacrifícios da lei versus os sacrifícios de Cristo, nós temos uma síntese de como acontecia o serviço religioso lá no tabernáculo. Talvez você já conheça bem isso, não tenha novidade para você, mas se você não conhece como funcionava o tabernáculo e alguns detalhes dele, você pode ver isso na aula de hoje. Não vamos aprofundar aqui um estudo sobre o tabernáculo, essa não é a ideia. É apresentar só aquilo que é básico, que o autor está trazendo, para comparar isso com o ministério de Cristo no tabernáculo celestial. Portanto, como eu disse, se você desconhece a estrutura do tabernáculo, seus móveis e utensílios, o que eu faria? O que eu recomendo a você? Ler uma leitura do livro de Êxodo, capítulos 25 ao 40. Ali você vai encontrar todos os detalhes da construção do tabernáculo e já um pouco do seu funcionamento, ok? Então, Êxodo 25 a 40 tem todas as informações sobre o tabernáculo. Nos 5 primeiros versículos do capítulo 9, o autor vai nos dar aqui uma visão superficial acerca da estrutura do tabernáculo. Ou seja, ele vai nos mostrar como ele funcionava, as peças que ele tinha ali. E surge até uma dúvida na narrativa de Hebreus, que ela parece contradizer o que dizem os outros escritos do Antigo Testamento sobre a estrutura e os móveis e onde eles ficavam. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso rapidamente. Versículo 1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. A primeira, ele está se referindo à antiga aliança, que ele está tratando no capítulo 8. As duas alianças, tanto a antiga quanto a nova, elas eram muito semelhantes em muitos aspectos. Ressalvado o fato que nós já falamos e vamos voltar a ler recorrentemente, que a primeira era apenas uma sombra da aliança futura. Ou seja, a lei era a sombra dos bens futuros. A gente vai voltar a isso várias vezes. Mas passando isso, a gente vai observar que os elementos eram os mesmos. Aliás, já observamos um pouco disso, Tem sacerdócio, tem templo, não tem sacrifício. Então, as duas têm elementos básicos. A diferença está na natureza desses elementos. Um transitório e um eterno.
Aqui está, né? Então, o resuminho que eu coloquei para vocês das coisas comuns, né, que elas têm e que tinha lá na primeira. Ou seja, ela tinha todos os elementos normais de uma aliança divina. Ela tinha ordenanças de culto. E nós vamos encontrar essas ordenanças de culto onde? No livro de Levítico. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, você vai encontrar ali que os sacerdotes eles ministravam, vindo do povo, evidentemente, e algumas ofertas eram só do sacerdote, 24 ofertas diferentes. E eu nem estou incluindo nessas ofertas a questão dos dízimos, ok? Estou falando das ofertas em geral, 24. É muito curioso isso, porque às vezes nós nos exasperamos hoje com a igreja, porque alguns líderes fazem uma, duas, três ofertas. Velho Testamento eram 24, e eu nem estou entrando ainda na questão de festividades, tá? Era uma coisa bem interessante que acontecia lá. E tinha também um santuário terrestre, ou seja, além das ordenanças de culto, ela tinha um santuário. Nós conhecemos bem que é o tabernáculo, depois o templo, e sobre esse funcionamento básico é que nós estamos falando aqui hoje. Tá? O centro da vida nacional de Israel se dava em torno do tabernáculo. E isso é simbolizado, inclusive, na forma como eles eram dispostas as tribos ao redor dele. E mais tarde, quando o templo é construído, ele é construído num lugar central, no meio do país. Olha a imagem que nós vamos mostrar aqui. Então, essa imagem aqui nos dá a ideia de como era o acampamento de Israel lá no deserto, quando eles estavam parados, ok? Então, olha só, o centro ficava o tabernáculo. Os levitas ficavam num espaço ao redor, sendo que na frente do tabernáculo ficava os sacerdotes, Arão, no caso. As demais tribos ficavam numa disposição já pré-estabelecida ao redor do tabernáculo. É assim que eles acampavam. E se você ler o livro de Números, você vai ver um outro detalhe interessante. Quando era a hora de marchar, ou seja, eles caminharem rumo a Canaã, havia todo um processo a ser seguido e uma ordem, vou dizer, uma fila na qual as tribos caminhavam. Tá? Não era de qualquer maneira. Então havia uma organização muito grande ali. Então o tabernáculo ele tinha uma função especial na vida dos israelitas do deserto e mais tarde o templo também em Jerusalém. Verso 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário, ou em outras palavras, o lugar santo. Então o tabernáculo ele tinha várias partes. O autor vai comentar aqui somente da parte coberta, ok? Ele não está falando da parte externa do tabernáculo, nem do altar de bronze, nem da pia, nem das cercas, nada disso. Na imagem que eu vou mostrar para vocês a seguir, então você tem os elementos que foram citados agora no versículo 2. Então, olha aí, nós temos aqui o candelabro, tá? Aqui nós temos o incensário de ouro, e do lado esquerdo a mesa dos pães. Essa aqui é uma vista de quem está encostado no véu, né, que separava o santo, lugar santo do Santíssimo, olhando para fora do tabernáculo, olhando para a entrada. Por isso, o incensário está encostadinho aqui. Imagine que você está encostado no véu e olhando para fora do tabernáculo. Então, atrás de você está o lugar santíssimo. Essa primeira parte, né, como eu falei então, era chamado de o lugar santo, com esses três mobiliários que nós vimos. A mesa dos pães, o candeeiro de ouro e também o incensário, né, o altar do incenso, perdão. Isso aqui está tudo descrito em Êxodo 25, versículos 23 ao 40, e depois no capítulo 30, do verso 1 até o 10. Os capítulos que eu sugeri que você faça a leitura para ver toda a imagem, o tabernáculo na sua inteireza. Ok? Vamos lá. Versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Já comentei. E na imagem que nós vamos mostrar agora, vamos ver justamente o que está dentro do Santo dos Santos. Essa aqui é uma imagem maior, mostrando já o lugar santo e ao fundo ali o lugar santíssimo, o Santo dos Santos.
Então observe que dentro do lugar santíssimo ficava apenas a Arca da Aliança, que era uma caixa, e sobre essa caixa que era uma tampa de ouro com os dois querubins, né, que era chamado o propiciatório. A dúvida que eu falei que surge aqui na carta aos Hebreus é que dá a entender, na descrição do autor, que o altar do incenso, que é esse elemento aqui, ó, está dentro do lugar santíssimo. Que ele fala que ali dentro está o incensário de ouro, mas não. Então, você precisa entender o que é o incensário de ouro, o que é o altar do incenso. Curiosamente, o autor não menciona o altar do incenso. Ele menciona apenas o incensário, que era um instrumento que Moisés, ou melhor, que o sumo sacerdote usava quando ele entrava dentro do Santíssimo. Para ali, então, ele queimar o incenso e ele só podia entrar lá dentro ou debaixo, né, dessa fumaça de incenso. Então tem que alguns cânticos, né? Um pelo menos fala sobre isso, né? A tua fumaça me esconde. Por quê? Era assim que o sumo sacerdote entrava naquele lugar. Versículo 4, vamos ler aqui, é onde então ele fala que tinha dentro do lugar santíssimo. Que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Incensário de ouro. Então, eu já antecipei isso aqui, só frisando. Não confundir o incensário de ouro com o altar do incenso, tá? Que é um dos mobiliários do lugar santo. Sobre a Arca da Aliança, você vai encontrar informações completas sobre ela aqui em Êxodo, tá? Êxodo 25, versículo 10. A arca, queridos, nós sabemos, acho que você sabe um pouco disso também, com certeza, era o principal objeto sagrado dos judeus. Era o principal dos objetos sagrados do templo e do tabernáculo também. E ela vai aparecer em diversos textos do Antigo Testamento, em diversos momentos, né? Episódios onde ela é levada para os campos de batalha, foi roubada pelos filisteus e desaparece completamente quando se aproxima o período do cativeiro babilônico, o que levanta uma série de especulações sobre o paradeiro dessa arca. Assunto que a gente não vai, evidentemente, discutir nesse momento aqui. Mas por hora, para entender a importância e o simbolismo dela, porque ali é onde Deus se apresentava ao sumo sacerdote. Ali na Arca da Aliança era onde era feita a propiciação no dia do perdão, né, uma vez por ano. Então tem diversos elementos aí e eventos envolvendo a questão da arca. Na arca também tem outro detalhe. Ali eram depositados elementos de relevância, né, na relação entre Deus e o povo. Até que ele cita aqui algumas coisas, alguns objetos que foram colocados lá. Então, quando alguma coisa aconteceria importante na nação e tinha um elemento, um objeto ligado a isso, esse objeto era colocado, né, na arca, foi colocado na arca. Ao tempo que o autor aqui escreve, ele cita 3 desses elementos. Vamos ver quais. E os objetos que o autor então citou em Hebreus são as tábuas da lei, tá? Ou seja, o símbolo principal da aliança que Deus fez com o povo de Israel lá, as tábuas que Deus entrega a Moisés, lembrando que a primeira edição delas foram quebradas, né? No evento do bezerro de ouro, Moisés retorna ao monte e Deus dá uma segunda edição das tábuas, e elas foram colocadas dentro da arca. Quando ele foi construído, porque quando Deus entrega as tábuas, o tabernáculo ainda não existia, só lembrando. Segundo elemento, um pote contendo o maná, o símbolo da provisão divina durante os 40 anos do deserto. E interessante que o maná, ali o pão que desceu do céu, ele simbolizava o pão futuro que desceria do céu. Só que com uma diferença enorme, né, entre os dois. Aquele mantinha a vida física. O outro pão do céu, é Jesus Cristo, no caso, estou falando dele, é óbvio, você sabe disso, é aquele que vai nos dar a vida eterna. Ele mantém a nossa vida, não só a física, mantém a vida espiritual e nos leva a eternidade afora. E o último objeto, a vara de Arão que florescera. Esse incidente está em Números 17. E o que foi ali?
Nós temos uma série de situações a partir do números 12, onde a autoridade, primeiro de Moisés, é questionada, depois a autoridade de Arão é questionada. Então Deus manda Moisés reunir todos os cabeças das 12 tribos, pegar a vara de cada um e colocar dentro do tabernáculo, e a quem florescesse indicaria quem Deus havia escolhido. Lembrando que essa vara era uma vara seca, morta, né? Então estamos falando de um milagre ali que Deus fez para mostrar para o povo de Israel quem era o escolhido dele para exercer o sacerdócio. Ok? Então, esses 3 elementos dentro da arca. Ato contínuo, o que o autor vai fazer? Ele vai relembrar rapidamente como eram celebrados, né, os serviços no tabernáculo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Verso 6 diz: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, os sacerdotes comuns, eles ministravam por turnos. Isso aparece também em crônicas. A gente vê na vida de Zacarias, o pai de João Batista, a questão do turno, né? No lugar santo ou também chamado santuário. Fazendo o quê? Basicamente, essas atividades que eu coloquei aqui para vocês, né? A queima do incenso, lá no altar do incenso, a troca dos pães da preposição lá na mesa, e também acender as luzes do candeeiro, né? O candelabro que ficava também no lugar santo. Basicamente isso, tá? Sem detalhar mais. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. O lugar santíssimo tinha acesso restrito, acessado exclusivamente pelo sumo sacerdote. Levítico 16 e 32, né? Perdão, Levítico 16 vai nos mostrar um pouco disso. Pode dar uma olhadinha lá. Versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Não confunda aqui a questão achando que tem 2 tabernáculos, não é isso. Ele está se referindo às 2 partes do tabernáculo que eram tendas separadas. A disposição do tabernáculo funcionava como um quadro onde Deus estava escrevendo o processo e o modelo da redenção. Então, essa questão de simbolismo o autor vai ressaltar nesses versos seguintes. Versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui, de novo, ele vai começar já a pender para o lado do sacerdócio de Cristo, dizendo que tudo aquilo era uma alegoria, era como se fosse uma grande parábola ensinando o que seria o futuro. E aqueles elementos em si não tinham o poder de purificar o pecado, a consciência do pecado na vida do homem. Toda a argumentação dele vai se resumir no fato que tanto o tabernáculo, tá, e tudo que ali tinha lugar, seja na forma de ministrar, seja no mobiliário, seja na liturgia que era realizada, tudo era símbolo, né? Um símbolo. Qual o objetivo desse símbolo? Tá? Vamos só enfatizar que nós temos comentado aqui. De ensinar, né, o adorador o caminho até Deus. De mostrar uma realidade futura. Né? Deus traria sobre o povo ali algo diferente. Mas o que aconteceu? Que aquilo que tinha um valor temporário somente não foi entendido dessa forma. Esse é o problema. Consistindo somente de comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Olha só, haveria uma correção, tá? Mas está sendo tratada como solução definitiva. Toda a liturgia do tabernáculo pertencia à esfera humana. Tá? Isso é muito claro. Homens, os elementos, os materiais, tudo na esfera humana. Mas vamos lembrar que o modelo foi dado por Deus. Logo, esse modelo veio de outro lugar, baseado em outro santuário, que falamos um pouquinho sobre ele, né? Cristo ministra no verdadeiro tabernáculo, né? No verdadeiro santuário. Então, essa liturgia, que pertencia à esfera humana, física e temporal, portanto, não eterna.
tinha uma lição profunda em cada uma delas, que o Espírito Santo queria que o homem entendesse, que os filhos de Israel entendessem o que Deus estava mostrando para ele ali. Deus estava fazendo didático para com Israel e depois com todo mundo, né, em relação à redenção. Mas, como eu disse, né, o povo não discerniu os desígnios de Deus por meio da lei. Eles buscaram nela o seu aperfeiçoamento. Aquilo que era para ser apenas uma lição, um caminho para se chegar à verdadeira salvação, foi entendido como sendo a salvação. E, inclusive, isso chegou a um ponto tal que quando Cristo vem, nós sabemos, né? Eles rejeitaram o Messias, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, chegando aqui na conclusão da nossa aula de hoje, o que a gente observa, né? Ratificando o que foi dito? Que tudo aquilo, né, todos os processos do tabernáculo ali, envolvendo pessoas, envolvendo mobiliário, a estrutura, tudo aquilo, né, tinha um propósito, né, tinha lugar e tinha um propósito e tinha data de validade para terminar. Por quê? O tempo da reforma que o autor menciona no versículo 10 é a reforma que Cristo trouxe ali sobre todo aquele sistema. E é importante dizer que Cristo não veio abolir, ele fala assim, não veio abolir a lei, ele veio cumprir, porque os sacrifícios, a estrutura, tudo levava para o tempo dele. Então, quando Cristo vem, ele só está ratificando tudo que Deus, de forma verbal ou até de forma didática, tentara ensinar para o povo de Israel. Mas veio para o que eram seus e os seus não receberam. Não receberam por quê? Porque eles viram na lei aí a solução do problema, eles viviam a lei como a solução final. Acabei de dizer aqui. Isso foi tão forte na vida deles que os cegou para o momento que a lei mais queria revelar, que era o Cristo vivo, o pão vivo descendo do céu. Mas havia um porquê de tudo aquilo. E o autor está nos mostrando isso aqui porque agora ele vai comparar isso com o sangue de Cristo. O efeito de tudo aquilo que foi feito no passado comparado aos efeitos do sangue de Jesus. Estão vendo que o passado não purificava o homem contra a consciência. Ele vai mostrar outra realidade agora por meio de Jesus Cristo. Perfeito? Importante dizer aqui nesse ponto ainda que toda a organização que havia na lei, queridos, era divina. Não vamos esquecer disso. E que quando veio o Evangelho, essa organização ela permanece, não na letra, não no físico, mas ela vem para o mundo espiritual, para nossas vidas diante de Deus. O Evangelho não é uma bagunça. O Evangelho segue parâmetros, como nós vimos no início da aula, muito semelhantes ao da lei, mas não na letra, no espírito. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Agora, terminada a nossa aula, é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós te bendizemos neste momento, Senhor. Agradecendo a Ti pela vida, por mais um dia que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor os estenda, como tem feito diariamente, as Tuas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oramos por todos os irmãos que têm participado conosco aqui. Oramos pela Tua igreja, pelo nosso país, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, de todos nós. Abençoa, Senhor, tudo o que fizermos hoje, que seja para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Deus, que a nossa vida, Pai, seja, Deus, ordenada diante de Ti. Não, Pai, em liturgias mortas, não em coisas que sabemos que já não tem mais sentido, mas que nós possamos viver em novidade de vida, sendo templos do Teu Espírito, ministrando ao Senhor, Pai, como sacerdotes de uma nova aliança, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos a Ti por tudo, pela Tua provisão material e principalmente pela espiritual. Fica conosco hoje, eu te peço, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa aula de hoje e, como eu disse, amanhã nós temos a segunda parte desse tópico. Nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. E aí vamos gastar o resto do capítulo 9. Os efeitos do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.
Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.